E aí, pessoal, como vai com vocês? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Bem, pessoal, então hoje vou tentar terminar a parte de sistemas respiratórios com vocês, dando continuidade da nossa aula da semana passada. Tá jóia? Bem, eu terminei a aula passada, então, falando um pouquinho dos volumes, né, os processos e o mecanismo de ventilação e os volumes e capacidades que podem ser medidos no sistema respiratório dos animais. Né? Principalmente eu tomei como base mamíferos e aves, tá joia? De tal maneira que agora é importante a gente estudar um pouquinho como ocorre o transporte dos gases, então, tá joia? Bom, sempre quando a gente pensa no transporte de gases a partir do sistema respiratório e a sua íntima relação com o sistema circulatório, obviamente que a gente pensa que os gases estão sendo transportados pelo líquido circulatório, seja uma hemolinfa, seja o sangue, em sistemas respiratórios abertos, sistemas respiratórios fechados, completo, incompleto, circulação dupla, circulação simples. De tal maneira, então, que a gente pensa, bom, então o gás tem que estar dissolvido em algum líquido. Tá joia? E isso é verdade, os gases têm que estar dissolvidos nos líquidos, e aí a gente já viu, né, que até para que ocorra uma difusão adequada e para que a gente estude, né, qual a eficiência do sistema respiratório, obviamente que a característica da superfície respiratória e a solubilidade do gás em líquido é bastante importante. Porém, nós vamos ver que há uma outra estratégia extremamente importante quando a gente pensa em transporte gasoso, que obviamente são elementos que estão presentes no sistema circulatório, mas que têm como papel o transporte de gás, então a gente estuda aqui nos sistemas respiratórios, que são os pigmentos respiratórios. E os pigmentos respiratórios, eles são de fundamental importância porque eles acabam sendo um arcabouço ou um mecanismo que aumenta muito mais a disponibilidade de oferta de gases para todos os tecidos dos animais, aumentando bastante a eficiência e, em alguns casos, até servindo como um armazenador de suprimento de gás para animais que muitas vezes, em alguma situação ou até pelos seus próprios hábitos de vida, ficam durante muito tempo em regiões em que não tem uma grande disponibilidade de oxigênio, por exemplo. Tá? Então, animais que ficam embaixo da terra, alguns insetos embaixo da terra, alguns animais que podem ficar em regiões com baixas pressões de oxigênio, né, com baixa pressão atmosférica também, de tal maneira que os pigmentos respiratórios eles acabam funcionando como sendo uma forma de continuar ofertando gás, por mais que a pressão parcial de gás que seja ofertada para o animal esteja diminuída. Então, esses pigmentos são extremamente importantes. E de maneira geral, nós vamos encontrar três tipos de pigmentos respiratórios: a hemoglobina, que é o principal pigmento respiratório que nós vamos encontrar no mundo animal e o mais estudado, e por isso é o que eu vou discutir mais com vocês, sendo que a hemoglobina está presente em vertebrados, nematóides, anelídeos, crustáceos, insetos, e este é um pigmento, né, que tem como um fator bastante importante ter o seu grupamento M, que é o grupamento funcional, que eu vou até mostrar para vocês, mas não vou discutir em detalhes com vocês, sendo o grupamento que se liga bastante ao íon ferro, tá legal? E até por isso a gente vai ver que muitas vezes o tipo de metal ao qual está ligado o grupamento da molécula respiratória, que é o grupamento M, que é o responsável por fazer, né, essa captação, esse armazenamento, de certa forma, do oxigênio, né, o tipo de metal que está ligado é bastante importante para dar a coloração. E aqui até trouxe para vocês, né, quando eu coloco aquele slide o nome do pigmento, a cor a que se refere o pigmento e como ele fica, principalmente em presença de oxigênio, está representada pelas cores aqui. Então a hemoglobina fica vermelha quando está na presença de grandes concentrações de oxigênio. Nós temos a hemocianina, que fica azul, e a hemocianina é o pigmento respiratório de boa parte de artrópodes e moluscos também. Né? Nos moluscos nós temos a hemocianina e o metal é o cobre. E quando há a ligação, então, ao oxigênio, a coloração fica mais azulada, tudo bem? Azul escuro. E existem também as hemitrinas,
que estão presentes nos invertebrados, mas o grupamento M não se liga a nenhum tipo de metal, então a coloração é um pouco mais arrosada, tá? Mais roseada, mais cor-de-rosa, tá joia? Bom, aqui eu trago então um exemplo de uma molécula de hemoglobina. Essa molécula de hemoglobina ela é formada por 4 subunidades, sendo 2 subunidades alfa e 2 subunidades beta, cada uma com um grupamento M, e neste grupamento M, no caso da hemoglobina, contém-se o ferro, tá? No caso da hemocianina, seria o cobre. E é essa molécula de hemoglobina que é a responsável, então, por conseguir fazer grande parte do transporte do oxigênio, porque essa molécula acaba tendo bastante afinidade pelo oxigênio. Nós veremos que ela tem afinidade também por outros gases, como o próprio CO2, o gás carbônico, e ela tem uma grande afinidade pelo monóxido de carbono. Todo mundo aqui já ouviu falar da toxicidade do monóxido de carbono. O monóxido de carbono é aquele gás que sai, por exemplo, em grande quantidade do escapamento de carros, né? Motores a combustão geralmente liberam muito monóxido de carbono. E todo mundo já ouviu falar bastante casos, né? Que é bastante preocupante o monóxido de carbono, porque ele é um gás que pode ser fatal. Ele mata muito facilmente as pessoas. Então, se o indivíduo se coloca à exposição e respira por muito tempo o monóxido de carbono, a pessoa pode morrer, né? E por quê? Porque olha que interessante, o monóxido de carbono ele tem uma afinidade muito maior à hemoglobina, por exemplo, do que o próprio oxigênio. De tal maneira que quando o indivíduo está num ambiente que tem muito monóxido de carbono, por mais que tenha oxigênio, a hemoglobina vai se ligar ao monóxido de carbono, deixa de se ligar ao oxigênio, e daí o oxigênio acaba quase que diminuindo, é muito bom, né? Mas reduz drasticamente o transporte do oxigênio. Então reduz muito a capacidade que o indivíduo tem de absorver, de usar oxigênio para o seu processo vital. Isso todos os animais que têm hemoglobina. E a ligação do monóxido de carbono com a hemoglobina é tão estável que ela fica ligada durante muito tempo lá. Então, por isso, acaba matando muito facilmente. Por isso que o monóxido de carbono ele é extremamente perigoso para o indivíduo que o respira por muito tempo. Tá legal? E aí, até por isso, como a gente sabe desses casos, ouve falar, né? Então, o indivíduo, às vezes, existem casos de indivíduos que vão trabalhar, por exemplo, perfurando o poço artesiano, que usam máquinas que usam diesel para combustão, né? Bombas com diesel para combustão. E tem casos de indivíduo que está trabalhando, a máquina para, o cara entra para tentar arrumar, não volta. Aí entra alguém para tentar ajudar, também não volta. Aí entra o outro para tentar ajudar e não volta. E na hora que vai ver, morreu todo mundo lá dentro. Por quê? Porque tem um acúmulo de monóxido de carbono muito grande e as pessoas acabam morrendo. E é uma morte que não é uma morte que gera muito sofrimento, porque o indivíduo acaba não tendo a percepção, ele acaba tendo uma falta de ar, mas ele desmaia. Muitas vezes ele desmaia antes. E daí acaba morrendo sem ter como pedir ajuda muitas vezes. Então é bastante problemático, tem que tomar bastante cuidado com o monóxido de carbono. Tá legal? E isso mostra qual é a importância então do pigmento respiratório quando a gente pensa em transporte de oxigênio. Sem o pigmento respiratório, por mais que seja possível e alguma parte de oxigênio seja transportada dissolvida no plasma, né, é principalmente pela hemoglobina que ocorre o transporte em todos os animais que têm a hemoglobina. Então é principalmente pelo pigmento respiratório que ocorrem esses transportes. Né? Lá em invertebrados que têm hemitrinas, por exemplo, também tem o pigmento respiratório, que é bastante importante, com afinidade um pouco diferente, mas ainda assim facilita bastante o transporte. Já os que têm hemoglobina e hemocianina, a saturação é bastante importante, a ligação do oxigênio com esses grupamentos é bastante importante e promove uma distribuição muito eficiente. Tá legal? Bom, aqui então nós temos dois gráficos, pessoal, que mostra para gente como é que é a curva, né, e como é que se estuda esse transporte e a capacidade de ligação, a afinidade que existem para esses pigmentos respiratórios, mais especificamente a hemoglobina, em relação à pressão parcial de oxigênio. Desde o começo, quando eu comecei a falar respiratório, lá no comecinho, quando eu falei de difusão para vocês, quando eu falo de gás, eu falo de pressão parcial de um gás.
Por que pressão parcial de um gás? Né, vamos pensar num ar que tem diversos gases. O ar atmosférico tem nitrogênio, tem oxigênio, tem CO2, tem outros diversos gases, mas os principais são esses três, sendo que o nitrogênio é o mais abundante. Portanto, quando a gente pega a pressão atmosférica lá de 760 milímetros de mercúrio, desses 760 milímetros de mercúrio, uma fração é nitrogênio, uma fração é oxigênio, outra fração é CO2, de tal maneira, então, que a soma total da pressão atmosférica, do ar atmosférico, se dá da pressão, né, do ar atmosférico, se dá pelas somas das pressões parciais de cada um dos gases. É a mesma coisa como se eu tivesse um recipiente com água e diversos sais dissolvidos lá dentro, cloreto de potássio, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, e daí eu falasse então da concentração de cada um desses sais dentro de uma concentração total de uma solução. Tá legal? Então, o gás é basicamente isso. Então, quando eu falar para vocês pressão parcial de oxigênio e pressão parcial de CO2, vamos levar em consideração isso no sangue, que o sangue tem dissolvido nele, né, CO2 e oxigênio. Tá joia? E dependendo da pressão parcial de oxigênio que chega até a superfície respiratória dos animais, obviamente que isso vai influenciar em qual será a pressão parcial de oxigênio que está dissolvida no plasma, na hemolinfa, no sangue dos animais. Tá joia? Bom, então é obviamente esse fator, a pressão parcial de oxigênio ou a pressão parcial de CO2, ou seja, a pressão de qualquer um do gás, que vai determinar o quanto daquele pigmento respiratório está ligado a esse gás. De tal maneira que eu acho que é meio que claro para vocês e quase óbvio que quanto maior é a pressão de um gás no sangue ou na hemolinfa do animal, maior será a quantidade de pigmento respiratório que está saturado daquele gás, ou seja, que está completamente repleto, né, dentro da sua capacidade do quanto de gás ele consegue transportar. Tudo bem? E quando a gente tenta medir essas capacidades, igual tem a constante molar, o pH que a gente estuda, aqui para os gases a gente usa um fator que é o P50. Então a gente determina qual é a afinidade de um gás para um determinado pigmento respiratório, ou seja, melhor falando, qual é a afinidade de um pigmento respiratório para um determinado gás, a partir da medida da concentração da pressão parcial do gás, em que 50% do pigmento respiratório está totalmente saturado por aquele gás. Então, a partir disso que nós chamamos de P50, que é, né, a pressão parcial de um gás necessária para que 50% do pigmento respiratório esteja saturado, nós temos então a capacidade de determinar qual que é a afinidade daquele pigmento para um determinado gás. De tal maneira que quanto menor for o P50, maior será a afinidade. Quanto maior for o P50, menor será a afinidade. Porque isso quer dizer o quê? Quanto maior for o P50, quer dizer que eu preciso de mais gás, preciso de uma pressão maior para saturar 50% daquele pigmento. Tá legal? E aqui eu tenho uma curva, então, que mostra, né, qual é a afinidade da hemoglobina pelo gás oxigênio. Então, notem, pessoal, que nós temos aqui, né, uma situação em que nós temos a curva de saturação do oxigênio. Aqui nós temos mostrado a pressão parcial do oxigênio e aqui nós temos o P50. Então notem que por volta de uma pressão aqui por volta de 30 milímetros de mercúrio, nós temos já 36 milímetros de mercúrio, nós temos já 50% de hemoglobinas saturadas. Tudo bem? Bom, mas a gente também pode medir isso, por exemplo, pela quantidade de hemoglobinas que existe no sangue, né? Então, assim, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto maior for a quantidade de hemoglobina
no sangue do animal, maior será também a quantidade de oxigênio que será transportada. Como assim? Isso é importante a gente saber porque muitas vezes aumentar a quantidade do pigmento respiratório no sangue do animal é uma estratégia para melhorar a disponibilidade de oxigênio para aquele animal. Então, por exemplo, vamos pensar em nós humanos. Quando a gente vai para um lugar, para uma região de uma grande altitude, isso mostra para a gente que tem uma queda da pressão atmosférica. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Em regiões de grande altitude, há uma intensa produção, um estímulo para uma intensa produção de hemoglobina. No caso de eritrócitos, né, que são as células vermelhas que contêm as hemoglobinas, para que nós tenhamos um maior transporte, uma maior capacidade de transportar oxigênio, porque em grandes altitudes, nós temos uma menor oferta de oxigênio. Porém, oferta de oxigênio da atmosfera para o sistema respiratório. Mas isso é corrigido, né, internamente no animal com a produção de um maior número de eritrócitos. Aumentando, então, a quantidade de eritrócitos para ter uma capacidade de transportar uma maior quantidade de oxigênio. Então, notem, né, que quando eu pego aqui, isso aqui é um gráfico que mostra mililitros de oxigênio por 100 ml de sangue. Então, aqui eu estou mostrando a quantidade de oxigênio que tem. De tal maneira que, em situações em que há uma alta quantidade de hemoglobina, a capacidade de transportar oxigênio aumenta bastante. Então, aqui eu tenho uma baixa quantidade de hemoglobina. Notem, né, que para o P50 da hemoglobina, né, numa situação que tem pouca hemoglobina, se transporta por volta de 8 mililitros de oxigênio, um pouco menos, 5 mililitros de oxigênio aqui, isso dentro do P50, num animal que tem pouca hemoglobina. No animal que tem bastante hemoglobina, por volta de 10, basicamente, praticamente dobra a quantidade de oxigênio que é possível ser transportada. Legal? Interessante isso, né? Então é bom vocês lembrarem que essa é uma estratégia bastante interessante dos animais. A produção de maior quantidade de pigmento respiratório promove muitas vezes uma maior disponibilidade de oxigênio para o animal. E isso dá até para a gente entender, olhando um pouquinho aqui, pessoal, esse próximo gráfico aqui. Esse aqui é um gráfico que mostra, né? É o mesmo gráfico que mostra a afinidade da hemoglobina ao oxigênio, tá joia? E aqui com algumas variações que depois eu vou explicar para vocês. Mas notem o seguinte, pessoal. Quando a gente pensa no pigmento respiratório, independente da situação, notem aqui que nesse exemplo, ó, que por volta, se a gente pegar de uma pressão parcial de oxigênio aqui por volta de 100 milímetros de mercúrio e for baixando, notem que a saturação de pigmento respiratório vai começar a cair realmente drasticamente se a pressão parcial do oxigênio for abaixo de 60. Isso quer dizer o quê? Que por mais que exista uma variação, né, da pressão parcial de oxigênio, ainda assim o pigmento respiratório estará muito saturado de oxigênio. Isso quer dizer o quê? Que ele acaba funcionando como um tampão da variação rápida da pressão parcial de oxigênio que está sendo ofertada para o animal. Ele é um armazenador, ele consegue ainda sustentar e ainda suprir o animal por bastante tempo, né? Por mais que ocorra uma variação rápida da pressão parcial de oxigênio. Então notem qual é a importância do pigmento respiratório. De tal maneira que a gente vê uma queda bastante grande da saturação de oxigênio quando as pressões parciais de oxigênio, né, estão lá por volta de 45 milímetros de mercúrio, daí a saturação acaba caindo bastante. Então isso é um fator bastante importante, tá legal de vocês lembrarem. Os pigmentos respiratórios, eles promovem então uma maior oferta por um tempo mais prolongado de gás para os tecidos dos animais, de gás oxigênio para o tecido do animal, mesmo ocorrendo uma variação da pressão parcial de oxigênio. Então, durante um tempo, ele ainda continua segurando bastante isso. Obviamente que se essa pressão reduz muito tempo e fica muito tempo, isso acaba sendo consumido, o metabolismo do animal, pensando no metabolismo aumentado,
não aumentando o número de eritrócitos, isso pode levar a um consumo maior e daí ela acaba desaturando, acaba caindo. Mas durante um bom tempo, ela ainda fica lá. Não fosse isso, pessoal, às vezes indivíduos que têm apneia do sono, ou um indivíduo que a gente está conversando e o fato de falar ou segurar um pouquinho a respiração, a pressão parcial de oxigênio cai bastante, mas a saturação não cai tão rapidamente. Então isso permite que quando a gente brinca de tapar o nariz, a gente ainda consiga ficar consciente durante bastante tempo, por conta do pigmento respiratório. Isso tanto para humanos quanto para todos os animais. Legal isso, né? Bem, mas a afinidade da hemoglobina ao oxigênio depende de alguns fatores, tá? Um dos principais fatores que vai determinar o quanto que uma hemoglobina está afim ou não do oxigênio, tem afinidade, uma capacidade de ligação grande ao oxigênio ou não, é o pH. De tal maneira que pH mais ácido diminui a afinidade da hemoglobina ao oxigênio. E isso é extremamente interessante da gente pensar, até como um mecanismo de transporte. Porque notem o seguinte, vamos pensar no animal que está transportando oxigênio. Então a hemoglobina ela tem que se ligar ao oxigênio para fazer o transporte. Portanto, a afinidade dela ao oxigênio é muito importante. Porém, imagine se essa afinidade fosse uma afinidade extremamente grande. O que ia acontecer? Né? Em nenhum momento ela diminuísse. A hemoglobina ia se ligar ao oxigênio, ia transportar o oxigênio por todo o corpo e ia ficar com o oxigênio nela, porque ela não ia liberar, ia ser mais difícil ela liberar isso em qualquer região. Porém, quando ela tem uma perda da afinidade de acordo com o pH, isso quer dizer que em algum instante, ou em alguma região que tiver um pH um pouco mais diminuído, pode ser que ela libere. Ela vai liberar mais fácil o oxigênio. E isso faz bastante sentido. Quer ver por quê? Porque quando eu falo para vocês que o pH diminuído diminui a afinidade da hemoglobina, eu posso pensar que na maior parte dos animais, algo que determina bastante o pH é a concentração parcial de CO2. Porque o CO2 forma o ácido carbônico e acaba, então, liberando o hidrogênio, diminuindo o pH. Bom, o fato é que a gente sabe que quando a hemoglobina trafega pelo sistema dos animais, chegando em regiões que têm uma grande pressão parcial de gás carbônico, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio diminui. E na hora que ela fazendo isso, faz com que ocorra uma liberação do oxigênio em regiões com grandes concentrações de CO2 ou com maiores concentrações de CO2, libera-se o oxigênio mais fácil lá. E isso é bastante legal, é bastante interessante, porque onde tem uma grande produção de CO2? Em regiões onde nós temos o metabolismo ativo, onde os animais estão com o metabolismo celular ativo. Então são regiões que estão precisando de oxigênio. Então, quando a hemoglobina chega numa região onde há uma produção de CO2 e liberação de CO2, diminui sua afinidade ao oxigênio, ela libera oxigênio lá e supre, então, aquela célula que está metabolicamente ativa de oxigênio. Legal isso? Então, o pH reduzido diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Regiões com altas concentrações de CO2, até por alterar o pH, também leva a uma redução da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. O aumento da temperatura diminui também a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. E tem até um outro fator aqui, o BPG, que é um fator que determina, que é um fator que é produzido bastante mediante aumento do metabolismo celular. E ele também reduz, né, a afinidade da hemoglobina ao oxigênio. De tal maneira que são todos fatores que explicam muito legal. Falou, a hemoglobina, na hora que você chegar numa região que está metabolicamente ativa, larga o oxigênio lá. Legal isso, né? E quando a gente fala especificamente do CO2, do pH, mas principalmente o CO2, esse efeito em que, numa região com grandes concentrações de CO2, há liberação de oxigênio, diminui a afinidade do oxigênio na hemoglobina, nós damos esse nome de efeito Bohr, B-O-H-R, efeito Bohr. Então, o que explica, o que fala o efeito Bohr? O efeito Bohr mostra que a hemoglobina, quando chega em regiões com altas concentrações de CO2, perde a afinidade pelo oxigênio, liberando-o mais facilmente. Este é o efeito Bohr. Não esqueçam, porque ele é bastante importante. Ele fisiologicamente tem um sentido bastante importante, que é o de liberar oxigênio em regiões onde provavelmente
se necessita de oxigênio. Legal? Bom, pessoal, então quando a gente pensa no transporte via pigmentos de oxigênio, basicamente em torno de 93 a 95% de todo o oxigênio é transportado pelo pigmento e o resto dissolvido no plasma. De tal maneira que a fonte principal de transporte de oxigênio é pelo pigmento respiratório. Tudo bem? Legal? Bom, mas um outro gás que é extremamente importante de ser transportado é o CO2. Porque o CO2 ele é um produto do metabolismo celular. E sendo produto do metabolismo celular, ele tem que ser eliminado do corpo do animal. Quando se ocorre um acúmulo muito grande de CO2, esse acúmulo muito grande de CO2 pode determinar resultados bastante importantes para o metabolismo daquele animal. Então ele precisa ser eliminado. E o CO2 ele é mais solúvel no sangue. De tal maneira que menores pressões parciais de CO2 já são capazes, ele é mais solúvel no sangue, menores pressões parciais de CO2 já são capazes de levar a maior transporte de CO2. Então a gente transporta mais volume de CO2, já que ele é mais solúvel, com pressões menores de CO2, de maneira mais eficiente até do que o próprio oxigênio. Mas mesmo assim, quando a gente olha nas formas de transporte de CO2, a gente vê que 7% do CO2 é transportado dissolvido no plasma, basicamente um valor muito parecido com o oxigênio. Ele é transportado também combinado com a hemoglobina. Então notem que a hemoglobina tem afinidade pelo CO2. E 23% do CO2 é transportado na hemoglobina, combinado com a hemoglobina. Porém, a principal forma de transporte de CO2 é na forma de bicarbonato. Pessoal, todas as células do organismo, mas principalmente as células vermelhas, ou as células que contêm os pigmentos respiratórios, que contêm as hemoglobinas, que são os eritrócitos, eles têm uma enzima no seu meio intracelular que é sintetizada numa grande proporção, tem uma grande quantidade de uma enzima, conhecida como anidrase carbônica. E a anidrase carbônica é uma enzima bastante importante porque ela promove a reação do CO2 com a água de uma maneira muito mais rápida, formando o ácido carbônico. Portanto, grande parte do CO2 que é produzido pela respiração celular, que é produzido pelo metabolismo celular, ele é liberado e é transportado na forma de HCO3-, geralmente ligado ao sódio. Portanto, é na forma de íon bicarbonato que ocorre um grande transporte de CO2. E chegando na superfície respiratória, essa reação é reversa, esse bicarbonato reage com a água, liberando o CO2. E aí o CO2 sai pela superfície respiratória, ele é trocado, né, de maneira bastante eficiente. Então, grande parte do transporte do bicarbonato, do CO2, desculpa, é na forma de bicarbonato. E muitas vezes esse bicarbonato ele acaba sendo bastante importante, ele acaba auxiliando um pouco no tamponamento do hidrogênio. O hidrogênio que é produzido nessa reação, ele acaba sendo eliminado por outras vias, e principalmente por transportes intracelulares, que mais para frente eu vou falar de excretor, discutir um pouquinho de equilíbrio ácido-básico com vocês. Eu discuto um pouco o equilíbrio ácido-básico com vocês, e aí vai ficar um pouco mais claro. Mas o que vocês têm que lembrar aqui para o respiratório é que grande parte do CO2 é transportado na forma de bicarbonato. Tá legal? E ele é transportado na forma de bicarbonato por conta da ação da anidrase carbônica, que faz a reação do CO2 com a água, que está no meio intracelular, formando o ácido carbônico, que vai acabar liberando o bicarbonato. Libera hidrogênio também, mas esse hidrogênio ele também é tamponado. Portanto, o bicarbonato acaba sendo o CO2 acaba sendo transportado na forma de bicarbonato, sem repercutir de maneira importante no pH do animal. Tá legal? Perfeito? Ótimo. Bom,
Então a hemoglobina, o pigmento respiratório, ele é um pigmento que também faz o carregamento de CO2. Portanto, ela carrega tanto O2 quanto CO2. E notem que uma parcela bastante importante de CO2 é transportada em conjunto com a hemoglobina, formando um composto que nós chamamos de carbaminohemoglobina. Tá legal? Mas os sítios aos quais o CO2 se ligam são sítios diferentes do O2. E aí aqui eu tenho um gráfico que mostra, então, a capacidade que existe da hemoglobina de transportar o CO2. Então, uma coisa que eu não falei é importante para vocês saberem, por exemplo, em mamíferos. A pressão parcial de oxigênio circulante no sangue arterial é por volta de 98 milímetros de mercúrio. Lá nos alvéolos do mamífero, a pressão é um pouco por volta de 104 milímetros de mercúrio. Mas a gente sabe, até por conta da circulação coronariana, né, e também um pouquinho da circulação brônquica, que volta por conta do átrio esquerdo, há uma redução dessa pressão parcial, porque se mistura um pouco, embora seja uma circulação completa, mas há sim uma mistura com um pouco de sangue venoso. Então, essa pressão parcial que sai lá dos alvéolos e do sangue que sai dos alvéolos em direção ao átrio esquerdo, reduz um pouco quando cai na circulação arterial mesmo sistêmica, passando pela aorta, por volta de 98 milímetros de mercúrio. E retorna à circulação pulmonar, o sangue venoso, com uma pressão parcial de oxigênio por volta de 40 milímetros de mercúrio. Então notem que é uma queda bastante importante, tá legal? Já a pressão parcial de CO2, ela varia do sangue arterial de 40 milímetros de mercúrio para o sangue venoso por volta de 45 milímetros de mercúrio. Então notem que, se a gente parar para pensar, a mobilização de gás oxigênio depende de uma variação muito maior de pressão parcial de oxigênio do que o próprio CO2. Isso porque o CO2 é mais solúvel. Então, como uma variação menor de CO2, da pressão parcial de CO2, consegue se transportar, consegue se mobilizar volumes maiores de CO2. Legal isso, né? E a gente vê até nesse gráfico aqui, ó, né, que a variação da pressão parcial do CO2 dissolvido, ela é uma variação pequena. E mesmo assim a gente tem, então, uma grande capacidade de transporte de oxigênio. De CO2, desculpa. E olha uma coisa aqui que legal, pessoal. Quando a gente olha aqui a curva de transporte, deixa eu pegar aqui deixa eu pegar aqui a caneta. Quando a gente olha aqui a curva de transporte do CO2, nós temos aqui nesse gráfico dois exemplos. Uma curva com sangue desoxigenado e uma curva com sangue oxigenado. Para aqueles mais atentos, vai ficar claro que a capacidade de transporte de CO2 pela hemoglobina num sangue oxigenado, numa região onde tem muito oxigênio no sangue, é menor do que em regiões com baixa concentração de oxigênio. Então a gente pode falar que aqui ocorre o inverso. Quando a gente pensa lá na afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, quando a hemoglobina chega em regiões com grandes concentrações de CO2, ela perde um pouco da afinidade pelo oxigênio, liberando o oxigênio mais fácil. E quando a gente olha para o CO2, ocorre o inverso. Quando a hemoglobina atinge regiões com grandes concentrações de O2, a sua afinidade pelo CO2 também diminui. Onde que a gente pensaria que o animal tem grandes concentrações de oxigênio? Lá na circulação, que está em contato direto com a superfície respiratória. E é nessa região, exatamente, que o CO2 que está preso, que está ligado à hemoglobina, tem que ser liberado. E é isso que acontece. Então, esse é um efeito praticamente contrário ao efeito Bohr. Legal isso, né? E para esse efeito, quando a gente olha, quando a gente pensa então, né, que a hemoglobina perde afinidade pelo CO2 em regiões com grandes concentrações de O2, nós damos o nome de efeito Aldani, pessoal. Então é o efeito Aldani, que é o inverso do efeito Bohr, que também tem um valor fisiológico bastante interessante. Legal isso?
Legal, né? Bom, e como é que ocorre então essa regulação da ventilação? O que que determina muitas vezes a ventilação dos animais? Notem, pessoal, que se a gente pensar nos mamíferos, vamos pensar em nós, nos humanos. O nosso controle de ventilação e, consequentemente, da quantidade de oxigênio que a gente tenta trazer para o corpo e de CO2 que a gente tenta eliminar, ela ocorre tanto de maneira voluntária quanto involuntária. Eu posso variar a frequência respiratória, mas eu sei também que se eu subir uma escada correndo, né, 20 andares correndo, caso eu chegue vivo lá em cima, eu não vou conseguir controlar muito bem a minha frequência respiratória. Eu tenho uma situação involuntária. Se eu ficar segurando muito tempo a respiração sem respirar, vai chegar um momento, né, se eu fizer uma apneia, chega um momento que eu acabo soltando. Se eu tentar entrar numa banheira e não tiver nada me prendendo, eu vou sair depois de um tempo, se eu estiver embaixo da água. Né? Porque nós temos reflexos que são autônomos. Então, o controle da respiração, o controle da ventilação, embora tenha um componente voluntário, há também, de forma muito importante e é a principal, um controle autônomo, mediado por reflexos. E os reflexos do controle da ventilação dos animais são reflexos mediados por quimiorreceptores, que são receptores que vão perceber então variação de CO2, variação de O2 e variação de hidrogênio, e também por mecanorreceptores, que são receptores de pressão. Tá joia? Bom, e isso em todos os animais. Né? Se a gente pensar, então, o animal ele tem um controle voluntário também da respiração, mas sempre até um determinado ponto. Depois o controle involuntário acaba sendo preponderante. Tá joia? E essa regulação da respiração se dá pelo sistema nervoso autônomo, que entra exatamente para fazer um ajuste bastante adequado de como vai ocorrer a ventilação alveolar, ou seja, de como que vai ocorrer a oferta de oxigênio ali nos alvéolos e a eliminação do CO2 também. De tal maneira que pequenas variações da pressão parcial de oxigênio e da pressão parcial de CO2 no sangue arterial são capazes de estimular então a correção da ventilação. E a gente sabe que no sistema nervoso existe uma região que é conhecida como bulbo, tá legal? Que está no tronco encefálico, vocês não tiveram anatomia, né? Mas que são as regiões, o tronco, o bulbo, que tem uma grande, e a ponte, que tem importante papel no controle da respiração. Eu não vou entrar em detalhes com vocês, porque a gente não tem tempo muito de estudar. Mas é interessante vocês saberem que existe na ponte, no bulbo, uma região ventral, que é daqui para cá. Então essa parte aqui é toda a parte ventral. Se a gente cortar aqui no meio, o que está daqui para cá é ventral e o que está daqui para cá é dorsal. Tudo bem? Nossa, deu um branco agora. Né? Mas é dorsal. Tá legal? E a gente sabe que grupamentos neuronais na região ventral e na região dorsal têm cada um uma especificidade para o controle da respiração. Então, são grupos de neurônios que estão localizados bilateralmente. Se a gente olhar o animal de frente, né, o bulbo, o tronco, ele está aqui na região da cabeça, olhando de frente, aqui ele tem, né, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, bilateralmente, no bulbo e na ponte, 3 grandes grupamentos neuronais. O grupo respiratório dorsal, que é o bulbo dorsal, e os neurônios que estão naquela região são principalmente responsáveis pelo controle da inspiração. Então, são neurônios que vão controlar o tempo de inspiração, a profundidade da inspiração. Então, dependendo do estímulo que chega àqueles neurônios, eles vão mandar comandos efetores para neurônios motores, porque eles vão comandar a atividade daqueles neurônios que inervam a musculatura inspiratória. Então, o quanto que a inspiração, o quanto que a contração da musculatura inspiratória vai durar, isso é controlado. E o quanto que vai ocorrer, se é mais contraído ou menos contraído, então tanto a intensidade da contração quanto a duração da contração, isso é determinado pelos neurônios que estão nesse grupo respiratório dorsal. Tá legal? Ventralmente, existe um grupo de neurônios que é responsável por ativar a musculatura expiratória.
Mas lembra que eu falei para vocês que na maior parte do tempo a expiração é sempre passiva pelos próprios componentes elásticos da caixa torácica e do pulmão? Bom, isso então, pessoal, mostra para gente que esses neurônios do grupo ventral são neurônios que a maior parte do tempo estão ali quietinhos, não são ativados. Eles só são ativados quando há um aumento da demanda metabólica, em que há necessidade de ocorrer, então, uma expiração ativa. Tá legal? E a gente sabe também que na ponte, uma região um pouco mais aqui, nessa região aqui, nós temos um centro que é conhecido como centro pneumotáxico, que é na ponte dorsal. Esses neurônios, eles controlam também a atividade desses neurônios aqui, dos neurônios inspiratórios. De tal maneira que esse centro pneumotáxico, ele é um dos principais relés de controle da frequência da respiração e da profundidade da respiração. E geralmente, quando se quer aumentar a frequência da respiração, diminui-se a profundidade. Até a gente pode tentar fazer isso até ativamente e a gente vai perceber um pouquinho do porquê. Por que isso é coerente? Eu consigo fazer uma frequência respiratória muito alta com uma respiração bastante superficial. Vocês viram a frequência, como é que é? De inspiração e expiração? Mas se eu quiser aprofundar, de forma bem superficial, se vocês tentarem fazer isso em casa e colocarem a mão na frente da boca, vocês vão perceber que a quantidade de ar que vocês estão mobilizando é pequena, para uma frequência bastante alta. Eu até consigo fazer uma frequência maior do que a minha frequência de repouso com inspiração e expiração profundas. Mas eu nunca vou conseguir fazer nessa velocidade que eu fiz agora. Então, ó. Esse é o máximo que eu chego. Se eu fizer muito tempo, eu vou desmaiar. Então, eu não vou fazer. Então, notem que a superficialidade ou a profundidade da inspiração, ela é um determinante também para a velocidade da frequência respiratória, ou pela frequência respiratória propriamente dita, se ela é uma frequência alta ou baixa. Tá legal? E esse centro pneumotáxico, o que ele faz é o seguinte, na hora que você tem os neurônios responsáveis pela inspiração ativando para fazer a contração, eles vêm e inibem. Aí, na hora que aquele neurônio está ativo, está contraindo, 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 contraindo. Aí vem o neurônio pneumotáxico e inibe aquele neurônio. Ele para de contrair, relaxa. Então ele diminui o tempo de inspiração, aumentando a frequência respiratória. Legal isso, né? Bom, e como é que se dá, então, o controle da inspiração? A gente sabe que a maioria dos animais eles têm receptores de estiramento pulmonar. De tal maneira, pessoal, que se o estiramento estiver muito grande, vai ocorrer um estímulo para diminuir esse estiramento. Então, reduz para a contração, né? Na hora que você expande demais o pulmão, ele vai lá e inibe e o pulmão volta a retrair-se. Então, esse é um método bastante interessante dos mecanorreceptores tentarem controlar, né, como é que está a frequência respiratória. Ou o contrário também é verdadeiro. Tá legal? E geralmente o que ele faz é diminuir a inspiração e aumentar a frequência respiratória. Porque se ele inibe a inspiração, isso sempre leva como uma consequência uma possibilidade de aumentar a frequência respiratória. Tudo bem? Bom, mas o principal mecanismo que eu quero que vocês lembrem é o controle químico. É o controle mediado por quimiorreceptores, que são receptores químicos. E esses quimiorreceptores, eles são sensíveis principalmente à variação da pressão parcial de oxigênio, da pressão parcial de CO2 e da pressão de hidrogênio, que é o famoso pH. De tal maneira, pessoal, que a gente vai encontrar, que vocês têm que lembrar sempre é o seguinte: a queda da pressão parcial de oxigênio ou o aumento da pressão parcial de CO2 ou a queda do pH vão determinar sempre num estímulo do grupo respiratório dorsal, aumentando a ventilação. Tudo bem? Então, ó, queda de PO2 ou aumento de PCO2 ou queda de pH aumenta a ventilação. Aumentar a ventilação quer dizer o quê? Aumento ou da frequência respiratória
ou do volume respiratório, ou volume corrente, ou dos dois ao mesmo tempo. Geralmente, o aumento dos dois. Tá legal? Então, isso são estímulos para o aumento da ventilação. E para isso existem, né, os quimiorreceptores periféricos e quimiorreceptores centrais. Os quimiorreceptores periféricos estão nos músculos, mas principalmente no corpúsculo carotídeo e corpúsculo aórtico, em regiões muito parecidas de onde estão lá os barorreceptores. Tá legal? Que não são os mecanorreceptores que eu mostrei agora do respiração para vocês. Os barorreceptores controlam pressão arterial. Tá legal? Bom, e os quimiorreceptores periféricos, que estão fora do sistema nervoso central, são sensíveis ao O2, são sensíveis ao CO2 e são sensíveis ao pH. Tudo bem? Já os quimiorreceptores centrais, que estão aqui, pessoal, no bulbo, nessa região mais aqui ventral também, são quimiorreceptores que têm uma grande sensibilidade ao pH e CO2. Eles estão em núcleos ali do bulbo, da ponte, que a gente chama de núcleo reto trapezoide, o núcleo do trato solitário, que eu já falei para vocês lá em barorreceptores e controle da pressão arterial, e na RAF bulbar. Como vocês não tiveram anatomia, não vou cobrar o nome desses núcleos para vocês, mas só para que vocês tenham uma clareza de onde eles ficam. E uma coisa que é interessante, eles são sensíveis ao CO2 e ao pH. Mas, pessoal, quando a gente pensa no sistema nervoso central dos animais, né, em animal que tem o sistema nervoso central constituído, há em grande parte deles uma barreira que a gente chama de barreira hematoencefálica. Então não é tudo que está circulante no sangue do animal que entra no sistema nervoso central. Essa barreira hematoencefálica ela serve como uma proteção bastante importante. Tá legal? E, por exemplo, o hidrogênio ele não passa. E esses quimiorreceptores, embora alguns sejam sensíveis ao CO2, eles são sensíveis mais indiretamente do que qualquer outra coisa, porque o quimiorreceptor central ele é especificamente sensível ao hidrogênio. Então ele é sensível ao pH. Mas o hidrogênio ele não passa a barreira hematoencefálica. O que passa a barreira hematoencefálica é o CO2. Então, quando você tem um aumento da concentração de CO2 sanguíneo no animal, o CO2 passa a barreira hematoencefálica e vai formar ácido carbônico lá no sistema nervoso central. E o ácido carbônico vai promover a liberação de hidrogênio. E aí, esse hidrogênio vai ativar os quimiorreceptores. De tal maneira que, quando há uma grande produção de CO2, ocorre consequentemente, lá no sistema nervoso central, um aumento da produção de hidrogênio, e esse aumento da produção de hidrogênio é que vai estimular os quimiorreceptores centrais. E sempre quando, então, há um aumento de produção de hidrogênio, quer dizer que está diminuindo o pH. E aí isso aumenta a ventilação. Legal isso, né, pessoal? Então, uma coisa que eu vou querer que vocês lembrem sempre é principalmente deste slide aqui, que é a diminuição da pressão parcial de oxigênio, ou o aumento da pressão parcial de CO2, ou a diminuição do pH, vão estimular o aumento da ventilação. E daí eu quero que vocês lembrem que quimiorreceptores periféricos são sensíveis ao CO2, ao pH e ao O2, enquanto que os quimiorreceptores centrais são sensíveis ao hidrogênio. Esquece até esse CO2 aqui, são sensíveis ao hidrogênio. Só que eles são estimulados lá pela produção de CO2 periférica, principalmente, uma vez que o CO2 passa a barreira hematoencefálica e produz hidrogênio lá no sistema nervoso central. Porque o hidrogênio que é produzido perifericamente não passa, não chega até esses quimiorreceptores aqui. Legal isso? E tudo isso vai aumentar a ventilação dos animais. Legal, pessoal. Claro que isso aqui eu estou falando de controle de quimiorreceptores de mamíferos, principalmente, né? Que é o que a gente tem mais estudado também. Tá legal? Mas vale a pena a gente discutir um pouquinho como ocorre a ventilação. A gente volta agora um pouquinho para a ventilação em outros animais. Tá legal? Bom, a ventilação de animais que estão em ambiente aquático, ou ela ocorre pela superfície,
corpórea do animal, que é a ventilação daqueles vermes achatados, que é por pura difusão e troca gasosa pelo corpo do animal. E a ventilação vai ocorrer de acordo com a movimentação da água, ou então com a movimentação do animal no ambiente, renovando o ambiente de onde ele está. Ou vai ocorrer por superfícies respiratórias nesses animais e principalmente superfícies conhecidas como brânquias. Tudo bem? E isso tanto em moluscos quanto em peixes. Tá? Nós vamos ver isso bastante também. Então aqui, pessoal, notem o seguinte. O molusco, o próprio movimento, o molusco ele tem musculatura. Tanto que eles se movem, né? E o movimento dessa musculatura desses animais vai promover muitas vezes o movimento de água por orifícios que entram no corpo do animal e fazem o movimento da água, esse movimento de massa de água no corpo do animal. De tal maneira que esse movimento da musculatura promove a entrada e saída de água no corpo do animal, e essa entrada e saída de água faz com que a água entre na cavidade do manto do animal, perfunda as brânquias desses animais e saia. De tal maneira, então, que ocorre a ventilação nas brânquias deles. Tá legal? Se a gente pegar aqui, então, cefalópodes, isso ocorre de uma maneira bastante eficiente por conta de grande intensidade de variação de pressão dentro do corpo por conta da atividade muscular. Tudo bem? Promovendo então um fluxo de água, no caso aqui desses animais, quase que geralmente ou frequentemente unidirecional. Então é um fluxo unidirecional que permite então uma boa, captação de oxigênio na superfície respiratória, nas brânquias desses animais. Tanto moluscos gastrópodes, lameliobrânquios, como o marisco, e também cefalópodes, como por exemplo a lula. Tá legal? Tudo bem? Então é contração muscular, pessoal. Contração muscular com mobilização de água. E a maior parte dos animais funcionam dessa forma a ventilação. Tá legal? Contração muscular. Quando a gente pega já um crustáceo, né? O crustáceo ele vai ter também uma movimentação do escafognatito, na verdade, que é esse órgão aqui que promove uma certa movimentação e variação de pressão que vai determinar a saída de água que entra no corpo do animal por essa região. E esse fluxo de água ele vai acabar passando uma região aqui especializada, que vai funcionar como sendo basicamente brancas, que são superfícies que estão em grande contato com o sistema circulatório desses animais também, tá legal? Fazendo a troca gasosa. Mas notem que é sempre movimento de água. Então, ou o animal tem musculatura ciliar, ou o animal faz o batimento de algum flagelo, ou o animal tem algum tipo de órgão que é muscular também, que gera variação de pressão, que vai gerar movimentação de água ou de ar. No caso dos animais que estão no ambiente aquoso, de água. Tá legal? Já os equinodermos, pessoal, eles têm, como a estrela do mar, por exemplo, né? Eles têm aqui estruturas conhecidas como pés ambulacrais. A estrela do mar ela tem um sistema hidráulico que é bastante importante, que faz a partir da movimentação hidráulica da água do mar a capacidade de movimentação desses animais por esses pés ambulacrais. E também por variação de pressão interna do corpo, por movimentação de músculos internos ao corpo, ela faz com que essa mobilização de água seja bastante utilizada pelo sistema circulatório e pelo sistema respiratório, de tal maneira que a água entra e sai pelos pés ambulacrais por uma região aqui conhecida como madreporita. E aí essa movimentação interna e variação de pressão interna do corpo faz com que ocorra essa movimentação de água, e aí essa questão hidráulica é importante para a movimentação, sistema circulatório e sistema respiratório também. Ao longo do corpo, dos equinodermos, no caso aqui a estrela do mar mais especificamente,
a gente tem, então, a gente vai encontrar algumas estruturas que são semelhantes a brânquias, que são estruturas com uma fina camada epitelial, uma camada bastante fina, né, que permite essa troca, que permite a troca gasosa. E elas atuam, elas estão presentes aqui tanto para a região interna do corpo do animal, por onde passa então, né, o fluxo de massa e de água, permitindo a troca gasosa, e também ela se estende para a região exterior. Então, tanto pelo movimento da água para dentro do corpo do animal, quanto com a superfície, isso é permitido, então é possível ocorrer a troca gasosa. Já o pepino do mar, na hora que a gente olha aqui, ele tem aqui, né, o sistema digestivo dele, com o intestino. E aí notem que parte do intestino do animal aqui, essa estrutura aqui tem várias invaginações aqui, que é conhecido como árvore respiratória. Então isso aumenta bastante a superfície de contato de todo o corpo do animal com o líquido que é ingerido. Então, quando se ocorre, né, a variação de pressão, entra a água no corpo do animal, ele é distribuído por todo o corpo, entra na árvore respiratória, e aí, por conta dessa entrada na árvore respiratória, a oferta, então, aumenta bastante a capacidade de troca gasosa. E aí, depois, a água sai por aqui mesmo também. Então, ela é bidirecional. Aqui na madreporita, nós temos também fluxo de água bidirecional. Tá joia? Bom, quando a gente pensa aqui já no peixe bruxa, notem o seguinte, pessoal, que geralmente são adaptações do sistema respiratório do animal que permitem variação de pressão intra dentro do corpo do animal, que vai promover para o fluxo de massa a entrada de água no corpo do animal. Da mesma forma, isso ocorre em animais terrestres. Tá legal? E aí, nos animais de ambiente aquático, nós temos como principal superfície respiratória as brânquias, mesmo em crustáceos, em lagostins, tudo isso é estrutura branquial, e a variação, obviamente, da pressão interna no corpo faz com que a água entre, perfunda, percorra por a superfície respiratória e ocorra a troca gasosa. Tá legal? Aqui no peixe bruxa, por exemplo, a narina do animal, a boca do animal, por onde, obviamente, ocorre a entrada de água, mas essa variação e essa entrada de água, que é a variação interna da pressão, né, no corpo desse animal para a entrada de água, se dá pelo batimento, pelo controle e batimento dessa estrutura aqui, que é uma estrutura muscular, que é o vélum, que faz uma variação da pressão também, fazendo com que a água entre, percorra toda a região interna do animal, vá para a bolsa branquial, onde estão as estruturas semelhantes a brânquias, com íntima relação com o sistema circulatório também, e quando a água passa por essa região, ocorre a troca gasosa, e esse fluxo de água, que é um fluxo aqui no caso unidirecional, acaba saindo pela abertura branquial aqui do peixe bruxa. Tá legal? A lampreia já é um peixe que se alimenta, né, de tecido e de sangue de animais, principalmente peixes ósseos, né? Ela se prende com essa boca que tem dente de preensão no corpo do animal, de tal maneira que ela tem ventilação diferenciada dependendo se ela está se alimentando ou não. Quando ela não está se alimentando, ela permite que o fluxo, ela fica com a boca aberta e permite que o fluxo de água entre pela boca, passe pela faringe e depois vai passando pela região branquial, pela bolsa branquial. Isso por uma respiração, né, que se dá somente pela movimentação da água. Quando ela está presa no animal, ela abre um pouco a boca e permite que a água entre à medida que o animal vai nadando, que o outro peixe vai nadando, e aí o fluxo, essa respiração, a água vai entrando, ela abre a boca e vai permitindo que isso aconteça. Que a água entre, passe pelo corpo e passe pela região branquial. Então isso é bastante interessante, né? Porque a gente vê que também a própria movimentação e a forma de nadar do peixe favorece que o sistema branquial dele seja ventilado. Grande parte dos peixes, quando nadam com a boca aberta, podem nadar com a boca e utilizar esse tipo de respiração nadando com a boca aberta. Mas não é, na maioria dos casos, a principal forma de respiração, de ventilação. Desculpa, tá legal? Bom, e quando ela está se alimentando, em que não dá para utilizar disso, porque ela está puxando, ela está sugando o tecido, está sugando o sangue do corpo do animal, o que ela faz, mas ela não pode parar de respirar,
é fazer com que, por variação de pressão também, a água entre e saia pela própria região da bolsa branquial. Isso se dá por variação de pressão também dentro do próprio corpo. Mas aqui, obviamente, que é uma ventilação um pouco um pouco menos efetiva. Mas tanto no peixe-bruxa, quanto na lampreia, o sistema circulatório e o fluxo sanguíneo nessas superfícies respiratórias está direcionado de forma em contracorrente em relação ao fluxo de água ventilatório. E se vocês lembrarem lá das nossas primeiras aulas, quando o fluxo é em contracorrente, isso aumenta bastante a capacidade de absorção e de troca gasosa e absorção de oxigênio, principalmente. Tá legal? Bom, e aí, por exemplo, tubarões. E aí a gente vai encontrar aqui, então, nos elasmobrânquios, a gente vai encontrar esse peixe ósseo. Há uma boa movimentação de boca que vai fazer com que essa variação da pressão dentro da boca entre a água na boca. E aí, quando a água entra na boca e com a boca fechada o animal comprime a boca, ele joga a água em direção à região das brânquias. Então, como é que o tubarão faz para respirar? Ele abre bastante a boca, isso diminui a pressão dentro da boca e muita água entra. E a água vai entrar quando ele diminui a pressão dentro da boca dele, tanto pela própria boca, quanto por esse espiráculo que está aqui ao redor da boca. Mas quando ele fecha a boca, ele tem a capacidade de fechar os espiráculos também. E ele fecha a boca e comprime, aumentando muito a pressão da água dentro da boca. De tal maneira que a água não sai mais para fora do corpo dele, a não ser pela região aqui das brânquias. E aí, quando ele faz esse tipo de movimento, a água passa pelas brânquias e aqui nas brânquias, então, ocorre a troca gasosa. Fácil, né? Nos teleósteos também existe uma ventilação muito parecida. E aqui nós temos a isquemia dividida em 4 etapas. Tá legal? Bom, primeiro que a água ela entra pela cavidade bucal. E como que a água vai entrar pela cavidade bucal? Aqui nós temos o opérculo dos peixes. Tá vendo essa região aqui, o opérculo, aquela região que fica meio por fora do animal? Então aqui são os opérculos, tá joia? E por baixo dos opérculos aqui, nessa região, estão as brânquias do animal teleósteo. Tá joia? Então aqui nós temos a boca, cavidade bucal, opérculo e cavidade opercular, onde estão aqui os arcos branquiais e a válvula opercular. Bom, então num primeiro momento, o peixe ele abre a boca com a válvula opercular fechada, de tal maneira que ele vai permitir uma grande entrada de água aqui, com a expansão da cavidade bucal e também uma expansão da cavidade opercular. Então notem que abre toda essa região, isso diminui muito a pressão, permitindo uma grande entrada de água. Depois o que ele faz é, com a boca fechada, né, e ainda com o fechamento da válvula opercular, ele faz uma grande compressão da boca, jogando ainda mais água, distribuindo essa água que está na boca aqui para a cavidade opercular dele. De tal maneira que agora ele coloca uma grande quantidade de água aqui na região das brânquias, onde já começa a ocorrer, está ocorrendo a troca gasosa, porque tem uma grande quantidade de água e as brânquias aqui do peixe estão sendo bastante perfundidas por sangue. Então a troca gasosa está ocorrendo. Só que à medida que vai ocorrendo a troca gasosa, agora o oxigênio que está nessa água vai sendo consumido e vai sendo liberado o CO2 aqui. De tal maneira que com a boca fechada ainda, né, ele tem essa compressão da boca, aumenta a compressão, né, na cavidade opercular e ocorre a abertura da válvula opercular. E aí na hora que ele abre a válvula opercular, o que acontece é saída de água. Tudo bem? Legal? E aí, obviamente, que na hora que ele aperta aqui, né, que tem essa água de água, ele abre a boca, tem um pouquinho de fluxo retrógrado, mas grande parte sai pela parte opercular, com a compressão também da cavidade opercular. Então, isso permite que a água entre na boca do animal e saia, então, perfunda lá todas as brânquias e saia, então, do corpo do animal. Tá joia?
E se a gente olhar mais de perto, pessoal, como é que é o sistema branquial, né? Quando a gente pega a estrutura branquial da brânquia de teleósteos, que é bastante estudada, a gente vai perceber que aqui nós temos as brânquias, e notem que as brânquias, elas aumentam, elas têm uma superfície muito grande e são intensamente irrigadas. De tal maneira que na hora que a água está passando aqui pela brânquia, nós temos uma grande quantidade, uma grande superfície de troca gasosa. E aí nós temos aqui o fluxo de um sangue venoso, que é, na verdade, né, uma circulação simples que o peixe tem. Esse sangue ele chega aqui então por um vaso sanguíneo que a gente chama de aferente, que sai pelo vaso sanguíneo eferente. E esse aferente ele traz sangue com muito CO2 e o eferente parte com sangue com bastante oxigênio. Então notem que nós temos um fluxo em contracorrente aqui de maneira geral também. Então permitindo que a água que passe aqui, ela ocorra a troca gasosa e num fluxo de contracorrente há uma grande disponibilidade de oxigênio para o corpo do animal. Tá joia? Legal isso também das brânquias, né? Pessoal, quando a gente já vai então agora aqui para animais terrestres e começa aqui, né? Nós temos os artrópodes, e aqui nós temos, né, os aracnídeos. A gente já vê que nos aracnídeos, e nós vamos ver de maneira geral que nos artrópodes a respiração é traqueal, mas tem alguns em que as traqueias são muito mais parecidas com brânquias ou pulmões rudimentares do que qualquer outra coisa, que é no caso aqui dos aracnídeos. Então, o que eles apresentam são espiráculos, que são buracos que têm orifícios, que têm contato com a superfície externa, e o movimento da musculatura abdominal desse animal faz com que varie a pressão dentro do corpo dele e que o ar entre no corpo desse animal. E aí ele vai perfundir esses pulmões rudimentares, que são pulmões foliares, que seriam quase que como brânquias com uma grande resistência. As brânquias, por exemplo, de um peixe não conseguem funcionar, né, para a respiração aérea e terrestre, porque ela se colaba. Se ela vier para a superfície respiratória, ela vai colabar. Na superfície terrestre, ela colaba em contato com o ar. Essas aqui são mais duras, são mais resistentes. Então, permite a troca gasosa. Então, uma superfície que permite a troca gasosa, sendo considerados como pulmões rudimentares. Tá legal? Mas a grande modalidade de respiração de artrópodes e de insetos é a respiração traqueal. E, pessoal, as traqueias, elas são bastante ramificadas no corpo dos animais, de tal maneira que a difusão vai ocorrer de maneira adequada, porque elas estão sempre muito próximas de toda a região, de todo o tecido do animal. Então, por mais que tenha a hemolinfa percorrendo ali, tem o sistema circulatório, isso também está muito próximo de todos os tecidos, elas são extremamente ramificadas, permitindo então uma troca gasosa bastante eficiente. E também, notem lá, como nos aracnídeos, tem o espiráculo, que são regiões de entrada por onde o ar entra na traqueia do animal, e aí esse ar ele vai entrar por conta de movimentação da musculatura torácica. E aqui é sempre um movimento bidirecional, pessoal. Ele entra e sai pelo mesmo lugar. Na hora que está expandido o corpo do animal, entra o ar. Na hora que ele comprime o corpo, o ar sai. Tá joia? E aí, então, o ar entra e percorre, perfunde todo o corpo do animal de maneira muito eficiente. Tá legal? De tal maneira que a gente chega aqui na região das traqueolas, né, que bem próximo no final das ramificações, já tem algum líquido também, já que é um líquido intersticial e um pouco de hemolinfa, onde ocorre a troca gasosa também pros tecidos, e aí acaba se passando lá. Mas as traqueias, elas são tão ramificadas que ela acaba, então, possibilitando a ventilação de todo o corpo do animal. E uma coisa interessante quando a gente pensa em insetos, é que alguns insetos têm um ciclo de trocas gasosas que se chama ciclos descontínuos, que são ciclos de tal maneira em que as traqueias estão fechadas, depois essas traqueias elas se abrem rapidamente, eles têm estruturas então nos seus espiráculos
que permitem essa abertura e fechamento, e aí ele pode abrir e fechar muito rapidamente, como se fosse uma vibração do espiráculo, e depois ele fica um momento com esse espiráculo aberto. De tal maneira que a gente vai percebendo, ó, se a gente for olhar, né, a variação da taxa de liberação de CO2, né, e se a gente for pensar aqui na quantidade de oxigênio, a gente percebe que quando estão fechados, o oxigênio ele vai sendo consumido, né? Aí nós temos uma pequena variação do oxigênio aqui, um aumento quando ela abre e depois uma queda novamente. O que isso quer dizer, Diego? Vamos lá. Quando tem uma abertura e fechamento muito rápido, a gente percebe que tem uma variação aqui, né, da pressão intratraqueal, de maneira que ela está alta e não cai muito, porque ela está cheia de ar e ela não cai muito. Tá legal? Quando está aberta a traqueia, a gente percebe que ela está abrindo. Por quê? O que está acontecendo? O animal está expandindo o corpo, e aí ela está aberta, e isso reduz a pressão lá dentro e permite que o ar entre. Tudo bem? E aí, na hora que o animal fecha, esse ar tem a traqueia está com uma pressão muito grande, porque está com bastante ar lá dentro, e isso vai variando. Na hora que a gente vai olhar especificamente para a pressão parcial de oxigênio, a gente percebe, né, que na hora que ele fecha o sistema traqueal, ele fecha o sistema traqueal com um ar novo dentro do sistema traqueal, ou seja, com uma pressão parcial de oxigênio aumentada. E à medida que o tempo vai passando, a pressão parcial de oxigênio vai caindo bastante. Tudo bem? E ela cai bastante por quê? Porque o oxigênio está sendo consumido pelo corpo do animal. Depois ele faz uma vibração, e essa vibração não permite, né, não causa um grande aumento da concentração de oxigênio e nem um grande aumento de liberação de CO2. E na hora que ele abre, a gente percebe que o oxigênio entra novamente de maneira bastante importante. Há muita discussão do significado fisiológico dessa respiração em ciclos. A primeira é o seguinte, é que a respiração em ciclos, talvez ela permita uma grande queda da pressão parcial de oxigênio, de tal maneira que na hora que o animal abre realmente as traqueias, a diferença de pressão em relação à atmosfera é tão grande que ele permite uma entrada de oxigênio muito grande. Legal isso, né? Outra é que, com essa respiração, ele favorece também que se preserve ao longo do tempo, por mais tempo, o contato com concentrações mais baixas de oxigênio, porque essa quantidade de oxigênio nessa pressão que chega para o corpo dos insetos é uma pressão parcial de oxigênio muito alta quando comparada a todos os outros animais. E se ela ficasse nessa concentração aqui muito grande durante muito tempo, isso poderia provocar lesões no corpo do animal, porque o oxigênio em grande quantidade ele é oxidativo e ele causa lesão também. Então existem várias explicações, mas nenhuma definição muito clara do porquê que ocorre esses ciclos descontínuos em insetos. Mas o que eu quero que vocês lembrem é que o inseto ele pode ter os ciclos descontínuos. Então, se eu falar em algum momento para vocês de ciclo descontínuo, eu estou falando de insetos. Tá joia? Ciclo descontínuo de trocas gasosas. Tudo bem? Porque ele tem uma ventilação descontínua. Legal, pessoal. Até aqui tranquilo? Legal. Bom, nós temos também animais que são aquáticos, né, que podem ter o ciclo ventilatório com respiração aérea. Os animais que têm respiração aérea, pessoal, são animais que têm no seu interior, né, algumas câmaras que são respiratórias, tá legal? E elas são importantes porque são animais que têm essa câmara respiratória, né, com um sistema branquial que não é muito bem desenvolvido, e essa câmara respiratória ela é muitas vezes adaptada para promover uma boa regulação e uma boa troca de gás. Tá legal? Geralmente, essas estruturas são estruturas em que a circulação na região da câmara respiratória é uma circulação bastante desenvolvida e são animais que têm uma relação
de efeito de transporte de gases muito mais adaptada do que aquilo que eu passei para vocês dos pigmentos respiratórios anteriormente. Então eles conseguem fazer uma oscilação e uma variação da quantidade de oxigênio que é transportada de maneira bastante eficiente. Tá legal? E, pessoal, a ventilação ocorre geralmente da seguinte maneira. Quando o animal abre a boca, diminui a pressão na cavidade bucal, o ar entra na boca. Com a boca fechada, esse animal fecha a boca, comprime a boca, comprime a boca, aumenta a pressão dentro da boca e o ar vai entrar, então, para dentro do ducto pneumático, que é a região onde esse animal vai ter a maior concentração de gás no corpo dele e é uma região extremamente irrigada para a troca gasosa. O ar entra primeiro na região anterior, tá legal? Então aqui, ele entrou, fechou a boca, ele entrou, veio para a região anterior. Depois ele comprime a região anterior, o ar entra na câmara anterior respiratória, com a boca fechada e a câmara anterior fechada, a câmara posterior se contrai, e aí vai ocorrer uma expiração, ele joga o ar para fora, tá legal? E essa saída de ar, ela sai pelo opérculo, tudo bem? E depois, na hora que ele expande novamente aqui, o ar que está aqui, ele vem para a região de trás. Então ele vem em duas etapas. O ar entra pela boca, vem para a câmara anterior, e o ar que estava na câmara posterior sai, é expelido. Saiu pelo opérculo. Tudo bem? E aí depois, na hora que ele expande novamente isso daqui, o ar que está na câmara anterior vem para a câmara posterior, ocorre a troca gasosa e depois o ciclo se repete. Tá joia? Então, notem que são vários, né? São diferentes mecanismos ventilatórios. Tem bastante coisa interessante para a gente explicar com relação a esses mecanismos, até quando a gente fala de bolsa natatória, quais são os mecanismos utilizados. Os animais que têm a bexiga natatória são animais, por exemplo, que se utilizam, pode se utilizar muitas vezes do ar que eles engolem, mas às vezes tem animais que não sobem à superfície para engolir o ar. E aí o ar que entra na bexiga natatória se dá principalmente porque o animal ele tem um efeito muito grande de perda de afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, naquela região que está perto da bexiga natatória, entrando muito oxigênio naquela região e inflando, mantendo o equilíbrio que o animal tem. Mas a gente tem um tempo muito curto para discutir esses aspectos, que não dá, mas se vocês olharem no livro ele tem bem explicadinho, pessoal. Isso daí é bastante legal para vocês estudarem, quem tiver curiosidade depois. E pode me mandar perguntas depois no privado que eu tiro a dúvida de vocês. Tá legal? Anfíbio, pessoal. Vamos pensar aqui na rã. Como é que ocorre? Também bomba bucal. Então notem que esses animais, anfíbios, peixes, bomba bucal é um dos grandes fatores que faz a ventilação nesse animal, tanto no ambiente aquático quanto em ambiente terrestre também. Tá legal? Então olha lá que legal aqui, ó, na rã. O ar entra pela bolsa da cavidade bucal e aí ele tem o quê? A cavidade bucal está aqui, ele está com a glote fechada e aqui está o sistema pulmonar desse animal. Lembrando que ele tem respiração cutânea também. E aí se dá por umedecer a pele do animal. Tá legal essa ventilação? Mas para a respiração pulmonar, a ventilação pulmonar dele se dá das seguintes etapas. Primeiro, ele baixa a bolsa da cavidade bucal, diminui a pressão e com a narina aberta, o ar entra nessa cavidade bucal do animal. Tudo bem? Com a glote fechada, ele se acumula aqui. Aí, com o ar aqui dentro ainda, e ele abre a glote, ele pode ter aqui, pessoal, uma retração elástica pulmonar e o ar é forçado para fora dos pulmões pela narina. Ele fecha a narina e diminui, aumenta a pressão aqui na região da bolsa da cavidade bucal dele. E com a glote aberta, o ar que está aqui dentro entra no pulmão. Tudo bem? E aí, mais uma vez, o ar é sugado para dentro do pulmão, ocorre a troca, ele fecha a glote, abre a boca e puxa o ar aqui para dentro e depois expira pela narina. Legal isso, né? Notem, então,
que o que acontece é a respiração aqui pela narina. E ocorre a troca, né, a inspiração pela narina, o ar entra e sempre se dá por variação da pressão aqui, pessoal, dentro da cavidade da bolsa, da cavidade bucal dos anfíbios. Então, é uma bomba essencialmente bucal. Tudo bem? Legal? Já quando a gente pensa nos répteis, aí nós temos uma respiração muito parecida com o que acontece também em mamíferos. Tá legal? Grande parte da variação da pressão intratorácica desse animal se dá pela movimentação da musculatura torácica. Então, répteis, de maneira geral, o que a gente vai encontrar é musculatura intercostal sendo responsável pela ventilação, assim como é em mamíferos também. Tá? Quando a gente pensa em tartaruga, a coisa fica um pouco mais complicada, porque a parte intercostal dela está ligada a uma carapaça dura. Então, é geralmente o movimento dos membros e dos músculos abdominais desse animal que vai variar também a amplitude torácica, promovendo a ventilação. Tá joia? Então, essa ventilação pulmonar em tartarugas terrestres se dá pela movimentação dos membros, movimentação muitas vezes da cabeça e um pouquinho aqui da movimentação da musculatura abdominal. Tá joia? Mas é na hora que ela anda, na hora que ela se movimenta ali. Répteis também, musculatura intercostal, mas aí é principalmente aqui, a intercostal não é tão importante, mas é principalmente aqui no caso de crocodilianos, a movimentação, pessoal, do músculo diafragmático. Esse músculo diafragmático ele não está, como por exemplo nos mamíferos, muito próximo aqui do pulmão, ele está até abaixo do fígado. Nos mamíferos isso é o contrário. Tá legal? Ele está acima do fígado, ele divide ali praticamente a caixa torácica. Mas nos crocodilianos o que a gente encontra é esse septo hepático aqui, de tal maneira que ele divide então a região posterior, né, do abdômen desse animal para frente aqui da região torácica. E quando ocorre a contração desse músculo diafragmático, ele vai fazer com que ocorra, consequentemente, um aumento, uma retração de tudo aqui, e o aumento da caixa torácica, e daí entra o ar no pulmão também. E é principalmente a contração e relaxamento do músculo diafragmático que promove a entrada de ar no pulmão dos crocodilos. Tudo bem? E por último, aves. Olha que interessante. O pulmão da ave é um pulmão praticamente duro, pessoal. É um pulmão que não tem uma movimentação muito grande, ele se expande muito pouco. Só que a ave, ela tem esses sacos aéreos aqui, anteriores, e sacos aéreos posteriores. Esses, sim, têm uma boa complacência, eles conseguem se inflar e contrair-se. E na hora que a gente olha o pulmão de ave, ele lembra quase que uma brânquia, né? Mas ele é um pulmão formado por brônquios e bronquíolos duros, e aí, por esses parabrônquios que estão aqui, ó, que é a região por onde passa o ar e é a região onde ocorre a troca gasosa das aves, principalmente, nós vemos que elas são intensamente irrigados. Tá joia? Então, o ar precisa passar por dentro desses tubos aqui para que ocorra a troca gasosa. E como é que o ar chega e passa por esses tubos, então, de forma renovada, pessoal? Vamos lá. A gente podia pensar também a respiração das aves em 4 etapas. Tá legal? Ou então, às vezes, até em 2. Vamos ver como é que fica mais fácil vocês entenderem aqui. Se não for muito claro aqui na gravação, depois a gente tenta várias formas, que geralmente na aula eu explico de várias formas. Aqui eu vou explicar de uma e depois na aula online com vocês eu explico de outras maneiras também. Mas de maneira geral, o que acontece? Vamos pensar, pessoal, primeiro em 2 inspirações e 2 expirações. Tá legal? Bom, vamos pensar numa primeira inspiração. Durante a inspiração,
ocorre a expansão do tórax. E essa expansão do tórax faz com que, aqui é o tórax da ave, faz com que o ar entre e vá lá diretamente para os sacos aéreos posteriores. Então, na hora que ele expande o tórax, o ar que está no ambiente vai entrar primeiro nos sacos aéreos posteriores. Tudo bem? Então é a inspiração. O ar vai lá, o ar que está na atmosfera vai lá para o saco aéreo posterior. Aí ele comprime o tórax. Quando ele faz a compressão do tórax, a gente pode chamar isso de primeira inspiração. E aí o ar que está aqui no saco aéreo posterior vai perfundir o pulmão das aves. Tudo bem? E aí ocorre uma outra inspiração. Mas olha o seguinte, pessoal, que legal. Por que a gente fala de duas? Na verdade, o animal ele inspira e expira. Só que o ar, né, quando a gente pensa no mamífero, quando o mamífero inspira, o ar entra no pulmão, e quando ele expira, o ar é jogado para fora. Então, inspira, o ar entra, expira, o ar sai. Se a gente pensar nas aves, na hora que ele inspira, o ar entra, mas ele vai lá para o saco aéreo posterior. E na hora que ele expira, o ar que foi para o saco aéreo posterior vai para o pulmão. Na hora que ele inspira de novo, esse ar que foi para o pulmão, ao invés de ir para fora ou de ficar no pulmão, ele vai para o saco aéreo anterior. Então ele sai do pulmão e vai para o saco aéreo anterior. E quando o animal expira, aí o ar que foi para o saco aéreo anterior vai para fora. Tá vendo como é diferente? E aí, na hora que ele inspira novamente, ele sempre tem o ar. Então, de tal maneira que o animal, ele sempre vai ter ar no saco aéreo posterior e no saco aéreo anterior. Só que o ar que está no saco aéreo posterior é o ar praticamente atmosférico, que é o ar que vai ser ofertado depois para o pulmão dele na expiração. E o ar que está no saco aéreo anterior é o ar que já foi utilizado. É o ar que já passou pelo sistema pulmonar e que vai ser expirado depois. Então notem que nós temos etapas diferentes. O ar ele vai lá para o saco aéreo, depois ele vai numa expiração para o pulmão, e depois numa inspiração ele vai para o saco aéreo anterior, e na outra expiração é que ele sai. Então se a gente pensar numa molécula, numa quantidade, num volume de ar, ele é inspirado e jogado primeiro para o ar. Depois ele é expirado e ainda não sai do sistema respiratório, ele vai para o pulmão. Depois, numa outra inspiração, ele vai para o saco aéreo anterior. E na última expiração é que ele sai. Então ele passa por duas inspirações e por duas expirações. Essa é a diferença de aves para mamíferos, que é bastante grande até. Legal, pessoal, e é num fluxo unidirecional que ele passa pelo pulmão. Legal, pessoal? Tranquilo? Beleza, então, galera. Então, termino a aula por aqui e a gente se vê na nossa aula online. Belezinha? Abração, tudo de bom para vocês.